Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa quarta aula do programa O Líder em Mim. Então vai ser a segunda parte dos fundamentos dos 7 hábitos, que também são os fundamentos do programa. Então na aula anterior, na nossa aula 3, nós falamos um pouquinho sobre o que são princípios fundamentais, né? Aqueles valores e princípios que são imutáveis. Então lembrando que princípios não são práticas e princípios não são valores. E na aula de hoje nós falaremos muito sobre uma palavra conhecida aí de todos, aí, chamada paradigma, né, de formato como a gente enxerga as coisas e como a gente enxerga o mundo. É uma aula que eu gosto bastante. Então eu vou passar algumas imagens para vocês e eu gostaria de fazer algumas perguntas que vocês refletissem sobre essas imagens um pouquinho, né? Então se alguém quiser parar o vídeo e depois continuar, fique à vontade. Vamos lá. Então essa primeira imagem é uma escada, né? Dá para perceber aí que é uma escada. Mas ela está subindo ou ela está descendo? Né? Você pode olhar e achar que ela está subindo, outra pessoa pode olhar e achar que está descendo. Né? Então, não, olha, se eu olhar no sentido horário, ela é de um jeito, e se eu olhar no sentido anti-horário, ela é de outro jeito. Né? Então, existem mais de uma forma de enxergar esta mesma imagem. Né? Vamos para a próxima. E agora? Vocês estão vendo aí? Que imagem que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um índio, a cabeça de um índio? Ou vocês estão vendo uma pessoa bem agasalhada, como se ela estivesse aí no Alasca, né? O que vocês estão enxergando nessa imagem? Lembrando que aquilo que você pode estar enxergando, pode ser que a outra pessoa esteja enxergando algo completamente diferente. E vamos para a próxima imagem. E agora? E essa imagem aqui? É a imagem de uma senhora, de uma pessoa idosa, ou é uma imagem de uma moça nova? Né? Alguns falam, não, onde que está vendo uma moça nova? Eu estou vendo só uma senhora. E outros podem estar pensando assim, onde que tem uma senhora aí? Eu só estou vendo uma moça nova olhando para trás, não é? Então, é muito interessante esse tipo de situação. Agora vamos para mais uma. E essa daqui? Nós temos aí, será que é um sapo e um cavalo? Será que é isso mesmo? Ou, se vocês repararem, na imagem é a mesma imagem, só que vista por um ângulo diferente. Né? Se vocês repararem, é a mesma imagem. E essa outra aqui? Alguns podem estar enxergando um pato, né? Outros podem estar enxergando um coelho. E aí podem achar um absurdo como um pato ou como um coelho. Né? É a forma que a gente enxerga as coisas e às vezes a forma que a gente enxerga as situações são diferentes. Então eu gostaria de passar agora um vídeo para vocês, um trechinho de um vídeo do Stephen Covey, sobre algumas coisas semelhantes sobre esses princípios que nós vamos falar hoje.
Essas frases podem ser engraçadas no começo, né? Mas elas foram ditas por pessoas extremamente inteligentes, né? Então foram ditas sobre o olhar daquelas pessoas. Então elas só tiveram um olhar para aquela situação, naquele momento, e disseram aquelas coisas, realmente aquilo foi dito na época em que foi dito, né? Mas é exatamente isso, as pessoas, o Steven fala que nós pensamos que enxergamos o mundo como ele é, assim como aquelas imagens anteriores. A gente enxerga aquelas imagens achando que aquilo que a gente enxerga é verdade. Mas, na verdade, nós enxergamos o mundo como nós somos. Então, de acordo com as nossas experiências, de acordo com aquilo que a gente viveu, é que a gente enxerga o mundo. Então, é muito comum a gente ter divergência de opiniões dentro da própria casa, não é? Ou estou falando alguma bobagem? Exatamente, dentro da própria casa, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Por quê? Porque enxergam de formas diferentes. Quem que está errado? Não dá para saber. São simplesmente visões de mundo diferentes, visões de enxergar aquela situação de uma forma diferente. Então o conceito de hoje é o conceito de paradigma. É o que é padrão, modelo a ser seguido, modo padronizado como vemos, entendemos ou interpretamos situações ou coisas. Olha que interessante. Então é um modelo que a gente enxerga o mundo, né? Mas não é um modelo como o mundo realmente é, né? Porque a gente enxerga de acordo com a nossa visão, de acordo com os nossos paradigmas. E o que é muito comum, cada um tem um paradigma, um modelo de pensar, de ver aquela determinada situação. Com certeza, na casa de vocês, pessoas pensam de forma diferente e já numa situação conflituosa, né, vocês tiveram visões diferentes, baseado nas experiências de cada um, não é? Cada um enxerga uma determinada coisa, uma determinada situação sobre o seu olhar. E quem está certo e quem está errado? Não sei. Na verdade, são visões diferentes. É você como você enxerga o mundo e aí é de acordo com esse modelo aqui, com paradigma. E o que a gente precisa trabalhar é a quebra desses paradigmas, desse único modelo, né? De um modelo padronizado, de enxergar as coisas, né? Eu sou favorável a padrões, mas não na forma de enxergar o mundo ou na forma de enxergar as situações ou as coisas. Então é por isso que a gente vai precisar romper. E esse aqui é o conceito mais importante que a gente tem nos fundamentos. É o ciclo ver, fazer, obter. Então a forma que a gente vê o mundo, as situações e as coisas, os nossos paradigmas, elas determinam como nós vamos nos comportar, aquilo que nós vamos fazer. E por consequência, vai determinar o resultado que a gente vai obter, né? Então se a gente tem um resultado do qual a gente não gosta, mas continua enxergando a mesma coisa, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e aí vai obter o mesmo resultado. Se a gente mudar a forma de enxergar o mundo, a gente começa a fazer diferente e aí, por consequência, os resultados são diferentes. Então, se eu pensar, né, olha, física é uma coisa complicada, é uma coisa que não entra na minha cabeça, eu nunca vou conseguir aprender física na vida, né? A forma que eu enxergo, qual que vai ser o meu comportamento? Ter aversão àquilo, né? É um tipo de comportamento. Se eu não gosto, eu não quero, eu já sei que não vai entrar na minha cabeça, eu vou ter uma aversão, vou ter um comportamento distante, eu não vou me dedicar, e aí qual que é o resultado? Realmente, né, aquilo que eu estava enxergando não entra, não vai, não acontece. Agora, se eu pensar assim, poxa, peraí, física é uma matéria interessante, uma matéria que está no todo o nosso dia a dia. Deixa eu olhar com isso com mais calma, deixa eu ver como é que é isso a fundo, né? E aí eu começo a ter um pouquinho mais de aproveitamento sobre aquela situação, porque eu começo a entender um pouco mais sobre aquilo, quero me aproximar mais daquela disciplina, fazer um pouco mais de esforço, e aí, com certeza, eu vou ter um resultado diferente daquele primeiro. Então esse é um ciclo importante. Isso para tudo na vida. Então se eu acho que as pessoas não mudam, o que eu vou continuar fazendo? Continuar entendendo que é isso e ninguém vai mudar, e eu não vou mudar e ninguém muda. E qual que é o resultado que vai ter? Ninguém muda e ninguém vai mudar. Agora se eu entender, peraí,
eu sou capaz, né? Eu quero ver de uma forma diferente, eu quero ter várias visões de mundo sobre as mesmas situações, eu quero ter um poder de escolher. Olha que legal, quando você tem mais de uma opção, você tem o poder de escolha. Então, se eu tenho uma visão sobre uma determinada situação ou assunto, eu só tenho esse caminho. Se eu tiver duas visões, opa, eu tenho dois caminhos. Se eu tiver três visões, quatro visões, cinco visões, quanto mais visões eu tiver sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, melhor eu posso decidir sobre que caminho, o que eu vou fazer, que comportamento que eu vou seguir para tentar atingir aquele objetivo que eu espero, né? Então, isso é fundamental dentro do programa dos 7 hábitos. Se vocês entenderem um pouquinho desse ciclo, ver, fazer, obter, já é o primeiro passo para a gente continuar com os próximos hábitos. Legal? Vou passar mais um trechinho do vídeo do Steve para vocês, uma parte finalzinha lá do vídeo que é muito bacana também, e eu volto já já. Podem ver por que paradigmas são mais profundos do que comportamento e atitudes? Cada um de nós nasceu com o dom da autoconsciência. Podemos nos colocar do lado de fora de nossos paradigmas, examiná-los, modificá-los e nos tornarmos mais abertos ao ponto de vista dos outros. Ao aprender mais sobre os 7 hábitos, vocês notarão que cada hábito desafiará muitos paradigmas facilmente adquiridos, porém incompletos. E vai sugerir novas e melhores maneiras de pensar. Thomas Kuhn, o cientista que popularizou a palavra paradigma, disse: todo o progresso significativo é um rompimento com velhas maneiras de se pensar. Se vocês querem fazer pequenas mudanças na vida, trabalhem seu comportamento. Mas se vocês quiserem fazer mudanças significativas, trabalhem em seus paradigmas. E agora eu quero repetir uma coisa que o Steven falou. Se você quer pequenas mudanças, trabalhe o seu comportamento, né? Baseado aí na ética da personalidade. Agora, se você deseja fazer mudanças significativas na sua vida, trabalhe os seus paradigmas. Muito bacana, né? Então, que aí vai de acordo com a ética do caráter. E aí é por isso que a gente fala que esse programa é um programa de dentro para fora. É um programa que você precisa querer mudar, você precisa querer aprender os 7 hábitos, você precisa querer enxergar o mundo diferente. E aí, você vai querer enxergar o mundo diferente ou vai continuar nesse mesmo padrão? Legal? Na próxima aula, a parte final dos fundamentos do programa O Líder em Mim e dos 7 hábitos. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.